Santos na segunda divisão. Será que o palmeirense vai torcer pro Corinthians? Muito do que rolou aí nesta quarta e nesta quinta você confere agora. Roda a vinheta e vem comigo. Apitou porque tá gravando. Fala galera, beleza? Meu nome é Erickson. Esse aqui é o nosso Futebol Mix. Seja muito bem-vindo ao nosso canal. No vídeo de hoje a gente vai estar falando sobre tudo que rolou aí nesta quarta e nesta quinta-feira de futebol. Muitos jogos, muitas decisões. Tivemos aí o Grêmio goleando, tivemos decisões importantes, clássico aí, Ponte Preta e Guarani. Tivemos Palmeiras e Santos, um clássico que vai ser bacana. Esse roteiro de 3-2 que foi pro Palmeiras vai ser bacana pro final de semana. Uma atração imperdível e muito mais. Então, deixa aquele like maroto, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e claro, nos siga nas nossas redes sociais que eu estou deixando aí, Spotify, é só clicar Futebol Mix, beleza? Bom, começar falando aqui sobre Racing e São Paulo que jogaram nesta quarta-feira. Um jogo muito difícil para o tricolor paulista, a gente enfrentou muitas dificuldades, principalmente pela perda do Luciano e do Daniel Alves, infelizmente, com lesões na coxa. Nada de grave, principalmente da parte do Dani, que já usou sua experiência, sentiu a dor ali, já pediu para ser substituído, mas eu acho que não é uma coisa muito grave, não. Bom, o jogo em si, o tricolor começou tendo uma iniciativa. O Luciano perdeu teve a oportunidade de fazer 1-0, não conseguiu. O Dani Alves também teve a oportunidade de falta, acertou o travessão, mas de verdade mesmo, quem teve as melhores chances foi o Racing. O Sigali teve uma chance incrível, perdeu um gol embaixo da trave praticamente, a bola bateu no travessão, bateu em cima da linha e saiu. E o Racing foi melhor, mandou na partida, mas o melhor do jogo acabou sendo do São Paulo, sim. O Miranda não perdeu aquele feeling de zagueiro de seleção brasileira, jogou muito bem e conseguiu impedir aí a derrota tricolor. Um empate muito importante para o tricolor. Empatar fora de casa na Libertadores, principalmente com o time argentino, tem que ser comemorado. O tricolor, que é líder com 7 pontos, enquanto o Racing tem 5 pontos na segunda colocação. Já o Internacional passeou no Beira-Rio, meteu 6-1 no Olímpia, gol do Vitor Cuesta, Edenilson Galhardo 2 vezes, Yuri Alberto e Caio fazendo um gol de bicicleta muito bonito. Gonzalez diminuiu de pênalti para o Olímpia, mas a situação do grupo ficou com o Internacional líder com 6 pontos, 10 gols feitos e 3 sofridos, apenas 7 de saldo. O Alons Red tem 6 pontos, mas muito menos saldo do que o Inter, é o segundo. E o Olímpia, que enfrentou o Colorado, ficou em terceiro com apenas 3 pontos. Bom, falar o que do Colorado? Um primeiro tempo bem mais ou menos, só venceu por 1-0 o primeiro tempo, com o gol do Vitor Cuesta ali de cabeça, mas no segundo tempo deslanchou a fazer gols, não era nem 40 minutos e já estava 6-1 para o Colorado. Venceu bem, tá indo bem o Internacional. Bom, bora falar agora aqui, quero falar um pouquinho de Sul-Americana. Primeiramente eu estou priorizando aqui os jogos da quarta-feira, depois a gente fala dos jogos de ontem, né? Quinta-feira aí tivemos bastante jogos também. Tivemos o Bolívar na altitude ali do Hernando Salles de La Paz, de mais de 3 mil metros, enfrentando o Ceará e empatou em 0-0. Bom, resultado que foi ruim, entre aspas, para o Ceará. Sim, o Ceará é líder do grupo, mas foi ruim porque poderia ter sido muito melhor. O Jael perdeu o pênalti, rapaziada. Perdeu o pênalti e no finalzinho do jogo ainda teve o Kleber, outro centroavante aí do Ceará, que roubou a bola do goleiro, uma lambança que o goleiro fez, e ele bateu, foi muito rápido que ele bateu, e a bola acabou pegando na trave e indo para fora com um gol escancarado. Então perdeu o gol, perdeu a chance de disparar no grupo, mas tá bom, o Ceará é líder com 5 pontos, seguido do próprio Bolívar com também 5 pontos. Mas já vê o Arsenal do Sarandi crescendo, venceu a sua partida, já tem 4 pontos, está em terceiro, e é Ceará e Arsenal no próximo jogo, então tem que tomar cuidado pro Vozão. Outro time que jogou também pela quarta-feira na Sul-Americana foi o Red Bull Bragantino, perdeu pro Tajeres com um gol aos 48 do segundo tempo. Mas assim, o que falar dessa partida, rapaziada? O Red Bull, ele foi garfado pra caramba, né? Teve uma entrada no Claudinho, o cara chegou por cima, em cima do pé do Claudinho, uma chegada muito forte, e o juiz, cara, não fez nada, né? E sendo que teve outra chegada do jogador do Bragantino, do jogador do Tajeres,
que ele chegou sim, chegou com o pé alto, mas a sola do pé passou do lado da perna do jogador do Tajeres e ele foi expulso. Inacreditável, né? O Bragantino foi garfado, não tem VAR na Sul-Americana e ainda acabou sendo castigado com gol aos 48 do segundo tempo. Sendo assim, foi o quarto jogo sem vitória do Red Bull, que estava enfrentando uma fase ruim aí na sua temporada. Outro jogo que teve nessa quarta-feira, desculpa, foi o jogo do Bahia, que jogou com o Jacuipense pelo Campeonato Baiano, jogando a sua vida aí no Campeonato Baiano, se perdesse estava fora, e conseguiu vencer. Venceu por 1-0, gol do Marcelo Rian. Bahia que chegou aos 15 pontos na terceira colocação. E as semifinais do Baiano foram definidas. Faltava só esse jogo. O Bahia vai enfrentar o Bahia de Feira, decidindo fora de casa o segundo jogo, e o Atlético da Bahia vai enfrentar o Juazeirense decidindo em casa o segundo jogo. Parabéns ao Bahia, que conseguiu se classificar com o time reserva, totalmente reserva, e ainda viu o Vitória sendo desclassificado, então parabéns ao Bahia. Bom, fala da Ponte aqui, Ponte Preta, que venceu o Guarani 3-1 no Moisés Lucarelli, gol do Moisés. O Davó empatou a partida para o Guarani, né? O Bugrão até teve um momento bom na partida, cresceu, mas Paulo Sérgio e o Moisés novamente deram números finais do clássico 199 da história de Guarani e Ponte Preta, e a Ponte que só está a uma vitória de alcançar no confronto geral o Guarani com mais vitórias. Então parabéns à Ponte, aí tinha chances ainda de se classificar, mas a Ferroviária acabou com essa chance ontem, venceu o Ituano, ficou com 18 pontos, a Ponte só tem 13, só pode chegar a 16 aí na última rodada, enfrenta o Palmeiras, enquanto o Guarani está classificado, sim, perdeu o clássico, mas está classificado, vai pegar o Mirassol aí na próxima fase do Paulistão, beleza? Agora sim, vamos falar dos jogos de quinta-feira. Começar falando aqui do Atlético Paranaense, que pelo Campeonato Paranaense enfrentou o Curitiba no clássico Atletiba, venceu por 2-1. Gol do Vitinho aos 12 do segundo tempo já. O Coxa empatou com o gol do Vagninho aos 33 e o Vitinho fez uma pintura aos 45 do segundo tempo, dando a vitória ao Furacão. Furacão, que tinha começado mal o campeonato, já está na quinta colocação com 12 pontos. E detalhe, o líder Operário tem 14 pontos, ou seja, uma vitória do Furacão pode deixar ele líder. Tá bem embolado ali os primeiros colocados no Campeonato Paranaense. O Coxa, por exemplo, é o segundo com 13 pontos, um ponto a mais só do que o Furacão. Interessante mesmo foi a vitória do Grêmio. O tricolor gaúcho meteu 8-0 em cima do Araguá. Foi a quarta vitória do Thiago Nunes em 4 jogos, né? Luiz Fernando 2 vezes, Ferreirinha 2 vezes, Diego Souza, Maicon, Arquimedes Contra e Turim fizeram os 8 gols da partida do Grêmio. O tricolor gaúcho, que tem 9 pontos, seguido pelo Lanús no seu grupo com 6 pontos, enquanto o Araguá ainda não conseguiu somar um pontinho sequer no grupo do tricolor. Muito bem, o tricolor, não tem que falar da partida, partida impecável. O Thiago Nunes sempre buscando gol, falando isso para os seus jogadores, e foi o que a gente viu. O Grêmio goleou, poderia ter sido até mais, no segundo tempo tirou o pé, porque com menos de 30 minutos de jogo já estava 6-0. Parabéns ao tricolor gaúcho, vai passar com o pé nas costas, como eu já havia adiantado aqui nos outros vídeos. Libertad 1, Atlético Goianiense 2, um resultado que me surpreendeu. O Dragão conseguiu uma vitória muito importante no Defensores del Chaco, não esperava pelo menos um empate. E foi muito bem. Zé Roberto e Arnaldo abriram 2-0 e ali no finalzinho o Barreiro diminuiu para o Libertad. Atlético Goianiense, que agora é líder com 7 pontos, enquanto o Libertad é o segundo com 6. Então parabéns aí ao Dragão fazendo história na Sul-Americana. Falar em história na Sul-Americana, quem tá fazendo história é o Luan. Luan, né, o Messi aí pelo Corinthians, aí conseguiu fazer um outro golaço. O Corinthians que venceu por 3-0 o Sport Huancayo com 2 gols do Luan. Caramba, fase artilheira, até que enfim, é o que o torcedor quer ver. E que golaço que foi o terceiro gol. Você é louco, mano. Eu não sei qual que foi mais bonito, se foi esse contra o Sport Huancayo ou se foi o outro contra o São Paulo. O Luan, que vem jogando bem, vem sendo participativo. A equipe do Corinthians foi muito participativa nesse jogo contra o Sport Huancayo. Não tenho o que falar de ninguém, todo mundo jogou bem, sempre procurando gol. Se não fosse o goleiro do Sport Huancayo aí, poderia ter sido muito mais. 3-0 ficou barato aí. O outro gol foi marcado pelo
Cauê, um bom menino aí também, precisa marcar seus golzinhos e conseguiu marcar. O Corinthians, que é o segundo colocado com 4 pontos. Viu o Peñarol vencer a sua partida, foi a 9 o Peñarol, né? Mas tem um confronto direto agora, Peñarol e Corinthians. O Corinthians ganhando vai a 7 e vai torcer pro Peñarol ter outro tropeço aí pelo caminho e tentar essa classificação aí. Já o Sport Huancayo está zerado aí no grupo. Beleza? Campeonato Cearense, tivemos aí Ceará e Crato, né? Pela terceira rodada aí da segunda fase. Felipe Baixola, né, lembrando que o Ceará jogou com os reservas, é claro, uma maratona de jogos aí, fez o gol da vitória aí do Ceará, passou o Crato na classificação, estava em sexto lugar o Ceará, passou o Crato, ficou em quarto ali, né, na zona de classificação, só os 4 melhores se classificam, e o Crato está em quinto colocado aí, mas nada de se preocupar, ainda tem bastante campeonato cearense pela frente aí, então tem chance para todas as equipes, beleza? Agora falar de Libertadores, porque ontem teve Libertadores também e teve, ó, garfada no Flusão. Garfaram o meu Flusão, Junior Barranquilla 1, Fluminense 1, com 9 minutos do primeiro tempo, um pênalti ridículo que o juiz deu, né? Ridículo, é inadmissível o juiz dar um pênalti daquele, que o jogador Fluminense praticamente nem encosta no jogador do Junior Barranquilla, ele cai ali todo errado ali e o juiz marcou o pênalti. O Borja não tinha nada a ver com isso, e sim, o Borja, artilheiro aí da competição, fez o gol do Junior Barranquilla. O bom é que o Fluminense tem o menino Kaique, o bom é que o Fluminense tem uma base espetacular, tem uns atacantes, o Fluminense faz atacante, que é brincadeira, mano, só atacante bom, e o menino Kaique é mais um deles. Logo depois conseguiu empatar a partida para o Flusão em 1-1 e assim finalizou a partida. Bom, o Fluminense poderia estar bem melhor, era para ter vencido essa partida, né? Mas felizmente é o primeiro colocado ainda do grupo com 5 pontos. O River Plate tem 5, vem em segundo, e o Junior Barranquilla aí só tem 2 pontos, é o terceiro colocado. Um grupo bem bolado esse grupo aí do Flusão, hein? Bom, para finalizar agora, pessoal, eu quero falar do clássico Palmeiras e Santos. O Palmeiras venceu por 3-2, um bom jogo do Verdão. O Vinha acabou marcando o primeiro gol num lindo cruzamento ali do Gustavo Scarpa. Que jogada que ele fez. Caio Jorge empatou para o Santos, numa boa jogada do Marinho. O William, na cobrança de escanteio do Gustavo Scarpa, fez o segundo gol. Caio Jorge novamente num pênalti também infantil, no qual o Wesley fez em cima dele, empatou o jogo novamente. E o Lucas Esteves, com 3 toques na bola, fez o terceiro gol e deu a vitória ao Verdão. O primeiro gol como profissional do Lucas Esteves, parabéns ao menino. E a situação ficou a seguinte, pessoal: Palmeiras é o terceiro do grupo dele, do grupo C, com 18 pontos. O segundo é o Novo Horizontino, com 19. O Novo Horizontino vai ter um confronto com o Corinthians domingo, pela última rodada. Se o Novo Horizontino vencer, placar simples, 1-0, está classificado para a próxima fase e o Palmeiras eliminado. Se empatar e o Palmeiras vencer a Ponte, o Palmeiras é o classificado. Mas será que o Corinthians vai engrossar o caldo pro Novo Horizontino? Ou vai jogar uma peladinha aí de final de semana, vai deixar o Novo Horizontino vencer? O que vocês acham? Deixem nos comentários aí. Já a situação do Santos é delicada, viu? O Peixão foi eliminado, mas tem que jogar sim com a sua melhor força aí contra o São Bento, porque não pode pensar em perder. Empatar já salva, mas se perder para o São Bento, automaticamente o Peixão vai estar rebaixado aí para a segunda divisão do Campeonato Paulista. Já pensou? Será que isso é possível? Isso vai acontecer? Deixa nos comentários aí, vem bater um papo comigo, beleza? Muito obrigado por ter assistido até aqui, deixa aquele like maroto, se inscreva no canal, ative as notificações e claro, siga nossas redes sociais. Beijo no coração, fica a mensagem bíblica agora e é nóis, futebol pica!